Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente continua a leitura da Odisseia do Homero com o canto 15. E lembrando que para quem quiser acompanhar esse projeto de leitura, aqui na descrição desse vídeo tem o link da playlist da Odisseia. No canto anterior, o canto 14, a gente acompanhou Odisseu disfarçado como um velhinho indo até a casa do porqueiro Eumeu para tentar descobrir algumas informações sobre o contexto que existia na própria casa e também para ver se Eumeu era alguém de confiança. E no canto de hoje, Atena vai até Esparta para tentar induzir Telêmaco, que era filho de Odisseu, a voltar para Ítaca, já que ele estava viajando em Esparta, como ela comentou com Odisseu que faria no canto 13. Lembrando que Telêmaco tinha ido para Esparta levado por Pisístrato, filho de Nestor, e a gente acompanhou isso lá no canto 4. E depois do canto 4, a gente deixa a viagem de Telêmaco de lado e começa a acompanhar a jornada de Odisseu para tentar voltar para casa, para Ítaca, e a gente só volta a acompanhar a jornada de Telêmaco agora, no canto 15, e isso significa que a história de Telêmaco está mais ou menos no mesmo ponto que ela estava lá no canto 4. E Atena chega então em Esparta à noite e encontra Telêmaco hospedado no palácio de Menelau. Enquanto que Telêmaco não conseguia dormir por conta do nervosismo de toda a situação que ele estava enfrentando em casa com os pretendentes, Pisístrato, que era então filho de Nestor e acompanhava Telêmaco na viagem, estava dormindo tranquilamente. Atena então se aproxima de Telêmaco e diz que não era prudente que ele ficasse tanto tempo longe de casa, já que na casa dele estavam os pretendentes que tentavam se casar com a mãe, Penélope, e esses pretendentes, pouco a pouco, iam consumindo todos os recursos da família. Atena também aconselha a Telêmaco que ele deveria dizer para Menelau, que era quem hospedava ele em Esparta, que ele queria voltar para Ítaca imediatamente por conta dessa questão dos pretendentes e que a mãe dele, Penélope, estava quase sendo convencida a casar com Eurímaco, que era o pretendente mais rico do grupo. Atena também revela que os pretendentes tinham armado uma emboscada para tentar matar Telêmaco nessa volta dele para Ítaca, e por isso ele deveria evitar o trecho entre Ítaca e Samo, que era onde esses pretendentes estavam armando essa emboscada, e deveria então desviar esse caminho, e também que ele deveria navegar preferencialmente à noite. E quando o Telêmaco chegasse, então, em Ítaca, ele deveria ir imediatamente até a casa do porqueiro Eumeu e pedir para que Eumeu avisasse a mãe, Penélope, que Telêmaco tinha conseguido voltar em segurança para casa. Mas a parte que Atena não conta para Telêmaco é que o próprio pai, Odisseu, estava então na casa do porqueiro Eumeu, para onde Telêmaco deveria ir, e ele estava lá então, como a gente viu no canto anterior, disfarçado como um velhinho, e o porqueiro Eumeu não sabia que aquele velhinho então era o próprio Odisseu. E depois, quando amanhece, Menelau vem ver se estava tudo bem com os hóspedes dele, e Telêmaco já se apressa em dizer que ele precisava voltar para Ítaca imediatamente, com urgência, e Menelau permite essa partida. Mas antes deles partirem, Menelau queria colocar vários presentes na biga de Telêmaco, mas Telêmaco responde que ele estava com muita pressa e não podia perder tempo, mas Menelau mesmo assim insiste em fazer um banquete para eles, até para eles não viajarem de barriga vazia. E durante esse banquete, Menelau presenteia Telêmaco com um copo de 2 alças feito em prata pelo deus Hefesto, e Helena, a esposa de Menelau, presenteia Telêmaco com um peplo, uma espécie de túnica muito comum entre as mulheres gregas, para que Telêmaco desse essa túnica de presente para uma futura esposa. E depois do banquete, Telêmaco e Pisístrato guardam esses presentes para serem levados junto na viagem, e Menelau faz libações aos deuses para proteger esses viajantes, e todos se despedem desejando felicidades. E nesse momento da partida, aparece no céu uma águia voando com um ganso preso nas garras, e Helena interpreta essas aves como um sinal de que Odisseu conseguiria voltar para Ítaca e se vingar dos pretendentes, e Telêmaco esperava que assim realmente as coisas acontecessem. Telêmaco e Pisístrato então sobem na biga e partem, e no meio do caminho eles param em Feras, onde eles se hospedam no palácio do rei Diocles, exatamente como eles tinham feito lá no canto 3, quando eles estavam viajando de Pilo até Esparta. Eles continuam a viagem na manhã seguinte, quando eles conseguem chegar então em Pilo, que era onde Pisístrato morava e onde o navio de Telêmaco estava ancorado. Telêmaco então agradece a amizade de Pisístrato,
que tinha levado e trazido ele de Esparta em segurança e tinha sido um ótimo amigo, mas pede que Pisístrato deixasse ele diretamente no navio, porque Telêmaco não queria passar no palácio do pai de Pisístrato, Nestor, isso porque Nestor gostava muito de Telêmaco e ia querer oferecer a hospitalidade para Telêmaco, o que acabaria atrasando a viagem, e Telêmaco não podia se atrasar nessa viagem de jeito nenhum. Pisístrato atende esse pedido e leva Telêmaco diretamente para o navio, onde eles guardam os presentes trazidos de Esparta, e depois eles vão até o palácio chamar a tripulação, mas fazem isso sem Nestor perceber, porque se ele visse eles, ele ia querer que eles se hospedassem no palácio, o que atrasaria a viagem. A tripulação vai então até o navio, e enquanto que Telêmaco estava fazendo sacrifícios à deusa Atena para que ela protegesse essa viagem, aparece um adivinho fugindo de Argos chamado Teuclímeno. E Teuclímeno pede para embarcar junto com eles no navio, porque ele estava sendo perseguido por conta de um assassinato que ele tinha cometido, e Telêmaco acaba permitindo que ele embarcasse junto com eles. O navio de Telêmaco então parte e Atena envia bons ventos para que eles conseguissem chegar depressa em Ítaca, e eles viajam durante o dia e também durante a noite. E enquanto isso, lá em Ítaca, Odisseu, que estava disfarçado como um velhinho, fazia uma refeição junto com Eumeu e os outros servos. E Odisseu, disfarçado então como esse velhinho, pede para que algum dos servos levasse ele até a cidade, porque ele pretendia pedir esmolas e não ser um fardo para eles, e também considerava pedir um trabalho para os pretendentes no palácio de Odisseu, como o rachador de lenha, ou servindo comida ou bebida. Eumeu responde que não era uma boa ideia ele querer trabalhar para os pretendentes, porque eles eram muito cruéis e arrogantes, e todos que trabalhavam lá servindo eles eram moços bastante jovens e bem vestidos, então os pretendentes não aceitariam que alguém de mais idade trabalhasse para eles, e Eumeu finaliza dizendo que era melhor que o velhinho ficasse com eles mesmo. Eles continuam conversando e Odisseu, disfarçado, pede para Eumeu se os pais de Odisseu ainda viviam, e Eumeu responde que Laertes, que era o pai de Odisseu, ainda vivia, mas ele estava muito triste por conta desse sumiço do filho, e também muito triste com a morte da esposa, e a mãe de Odisseu a gente descobriu que tinha morrido lá no canto 11, quando Odisseu vai até o Hades, o mundo dos mortos, e encontra a alma da mãe. Eles continuam conversando e Eumeu conta um pouco sobre a história da própria vida, dizendo que ele tinha nascido na ilha de Ciro, ele era o filho do governante dessa ilha, mas tinha sido feito escravo pelos fenícios e depois vendido para Laertes, que era o pai de Odisseu, e continuava até aquele momento como servo da família. Os dois continuam conversando até dormir, e no início da manhã seguinte o navio de Telêmaco chega em Ítaca. Nessa chegada, Telêmaco diz para a tripulação que ele ia ver as lavouras e que ia pagar a tripulação na manhã seguinte com um banquete. E o fugitivo Teuclímeno, que tinha vindo junto com eles no navio, pede a hospitalidade de Telêmaco, mas Telêmaco diz que dessa vez ele não conseguiria dar essa hospitalidade por conta da situação dos pretendentes que estavam na casa dele, então não era seguro hospedar Teuclímeno. Logo eles veem um falcão voando com uma pomba nas garras, e Teuclímeno diz para Telêmaco em particular que isso era um sinal de que a família de Telêmaco ainda seria a mais poderosa daquela ilha. Telêmaco responde que esperava que isso fosse verdade, mas que antes disso acontecer ele precisava contornar aquele grande problema que eram os pretendentes, e depois pede para um dos rapazes da tripulação dar uma hospedagem para Teuclímeno. Telêmaco vai então para o campo, em direção à casa do porqueiro Eumeu, enquanto que a tripulação se encarregava do navio, e nesse ponto termina o canto 15. E no próximo canto a gente vai descobrir se Telêmaco e o pai conseguem finalmente se reencontrar. Esse então foi o vídeo de hoje, muito obrigado a quem assistiu, um abraço e até o próximo.